Madin do Brasil. Sou gerente de produtos para a Braco do Brasil. E estou aqui com o Dr. Fernando Porala e a doutora Ana Paula. Iremos apresentar para vocês o projeto de Venteró e todos os outros projetos educativos que nós temos, tanto aqui no Brasil quanto a nível global. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Dr. Fernando Porala, conte para a gente sobre o projeto de Venteró, como ele foi criado, como ele está sendo desenvolvido, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Legal. O projeto de Venteró é uma iniciativa da Fondazione Braco, da Fundação Braco, em Milão, na Itália. É um projeto que fornece bolsas de estudos em prol desse Vou Me Tornar de Venteró, em várias áreas, na área da cultura e na área da educação. E dentro da área da educação, muitas dessas 2.033 bolsas de estudos que já foram dadas a estudantes expoentes, inclusive da radiologia, não só da cultura e da arte, vem num programa de partnership feito com a Sociedade Paulista de Radiologia, que nos honrou e aceitar esse convite para fazer parte disso, onde se seleciona, então, anualmente, 3 expoentes da radiologia brasileira que vão até a Itália, normalmente nos meses de março e abril de cada ano após a seleção desses candidatos, para fazerem um programa de especialização, de aperfeiçoamento, junto com um tutor, um expoente da radiologia mundial e da radiologia italiana, que acompanha esses bolsistas num projeto de 6 semanas, onde eles então podem aprimorar aquilo que era o desejo deles prévio de melhorar dentro da radiologia. É uma bolsa de estudos que oferece a passagem aérea, a acomodação, um FII para que o estudante tenha também esse valor em dinheiro disponível para que ele possa viver tranquilo nesse período de aprendizado. E depois eles retornam ao Brasil e têm uma chance muito maior no mercado de trabalho, obviamente, como esses 2 colegas que estão aqui hoje, a doutora Ana Paula e o doutor Paulo Anholito, que vão falar daqui a pouco aqui para a gente. Então é um prazer ter essa participação junto com a Sociedade Paulista de Radiologia. No México também a Fundazione Braco tem uma partnership com a Sociedade Mexicana de Radiologia e com a Federação Mexicana de Radiologia, num programa similar. Perfeito, Dr. Fernando Porala. Então, o projeto de Venteró está no Brasil desde 2015. As inscrições serão abertas entre o mês de maio e junho deste ano. Fiquem atentos às redes sociais da Sociedade Paulista de Radiologia para terem todas as informações necessárias para se inscreverem no programa. E para explicar para vocês melhor como foi vivenciar esse projeto, como foi aprender com outros médicos, com outra cultura, a doutora Ana Paula irá contar para a gente. A doutora Ana Paula é neuroradiologista pela Santa Casa de São Paulo, com título em especialista em neuroradiologia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Sociedade Brasileira de Neuroradiologia. A doutora Ana Paula atua também no Grupo DAS, Hospital 9 de Julho e na United Health Group, aqui em São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Obrigada, Evelyn. Obrigado, Porala. E agora eu vou compartilhar um pouquinho aí da minha experiência. Olá a todos, então eu sou Ana Paula, fui apresentada aí pela Evelyn. Muito obrigada ao convite, à Braco, à SPR, em estar aqui hoje. Eu vou falar um pouco da minha experiência na Itália, no projeto de Venteró. Eu fiquei 6 semanas deste ano, em março e abril, e dividi um pouco minha apresentação com a nossa recepção em Milão, o meu tempo em Gênova, que foi a cidade em que eu fiquei, algumas viagens aí no caminho, pessoas, experiências e muitas coisas na bagagem. Então, nós fomos recebidos em Milão e conhecemos um pouco dos projetos da Fundazione Braco. A Fundazione Braco, isso me surpreendeu bastante, é uma entidade muito preocupada com cultura, com questões sociais. E dentre esses projetos, nós temos aí o projeto de Venteró. Conhecemos o Centro de Diagnóstico Italiano e conhecemos também outros bolsistas que estavam conosco, né? Éramos 3 brasileiros e 3 mexicanos, e cada um depois foi para o seu serviço em Milão, Bolonha e Gênova. Nesse tempo também eu conheci meus colegas que também foram para o projeto de Venteró, nesse mesmo período, que foi o Danilo, que ficou em Milão, a Leonor, que ficou em Bolonha, e eu, que fui para Gênova.
Peguei um trem, depois de 2 dias lá em Milão. Gênova fica ao norte da Itália também, 1h30 mais ou menos de trem. Fui para Gênova e iniciei meu estágio no Giannina Gaslini, que é um instituto filantrópico, católico, público da Itália, é o 2º maior hospital pediátrico do norte da Itália, é o maior em Roma, mas apesar de ser o 2º, acho que na área de neuroradiologia, eu acho que é o mais exponencial, e foi por isso que eu optei por esse serviço. Então, essa aí é a vista da sala de laudos, né, do hospital, é bem próximo ao mar, um hospital super bonito. Conta com 2 ressonâncias magnéticas do serviço de neuroradiologia e uma tomografia. É interessante que lá os serviços de neuroradiologia são separados, separado do serviço de radiologia, então são equipes totalmente diferentes. No serviço de neuroradiologia eram 4 neuroradiologistas e o chefe, né, da equipe, é o Dr. Andrea Rossi, que é uma figura muito exponente aí nessa área de neuroradiologia pediátrica. E como que era a nossa rotina no dia a dia, né? Isso aqui era o meu pensionato, por assim dizer, né? O Soggiorno Macellini, que é onde eu morava. Eu ia para o hospital geralmente a pé ou de ônibus, e as vistas sempre muito bonitas, a praia de Boccadassi, as casinhas coloridas de Gênova também, sempre assim davam um ar bem especial mesmo a minha rotina. Os almoços também eram bem diferentes do que eu comia aqui no Brasil, e me marcaram também bastante, né? As pizzas, a focaccia genovesa, os frutos do mar, que também estavam sempre presentes, e o pesto genovês. Então, e além disso, falando um pouquinho da parte médica em si, quais eram as principais diferenças e semelhanças que eu notei em relação ao Brasil? Então, como era um serviço de referência, tinha um viés aí da complexidade dos casos, que era muito grande, então isso me fez aprender bastante. As recomendações nos relatórios e sugestão aí de condutas também eram mais frequentes do que geralmente usamos aqui. Havia muitos laudos de segunda opinião, que eles chamam de consulência radiológica, que vinham do mundo inteiro, então isso fazia com que os casos tivessem uma complexidade ali grande, né? E em relação à ressonância fetal também, que eu consegui ter um pouco mais de experiência nesse tempo, já que a interrupção da gestação ela é permitida na Itália até 24 semanas, então a ressonância fetal acaba guiando aí esses casos de interrupção. Então, aqui, por exemplo, uma ressonância fetal de um paciente sindrômico com Dandy Walker, e eles fazem lá também, que é algo interessante, é um pouco triste, obviamente, né, mas é interessante do ponto de vista científico, essas ressonâncias pós-mortem. Então, tem uma experiência grande com isso para estudos aí a serem publicados nos próximos anos. E o relatório, eu coloquei um exemplo aqui, a divisão é bem semelhante ao que fazemos no Brasil. O que realmente me chamou a atenção é que quase todos eles, ou uma grande parte, sai com alguma recomendação final de segmento ou de conduta propriamente dita. Nesse tempo, eu viajei bastante para o norte da Itália, várias cidades, também um pouquinho no sul da França e no sul da Suíça. E, sem dúvida, isso para mim foi tão importante quanto a experiência médica propriamente dita, né? Eu acho que eu levo o Gênova como minha cidade preferida desse tour todo, porque eu tive muito afeto por Gênova e também pela região de Cinque Terre, que foi uma região que eu achei linda, linda, linda. Os vilarejos dessa região, o mar, e as companhias também, que eu estava aí com o Leonor com a Leonor e o Ada. Encontrei algumas pessoas pelo caminho, a equipe de neuroradiologia do Gaslini foi super... me receberam muito bem, foram extremamente educados, extremamente pacientes aí com o meu processo de aprendizado do italiano também. No serviço tinham fellows de outros locais, que eu acabei fazendo contato, de Malta, Portugal e outras cidades da Itália. E levei também, criei aí esse vínculo, essa amizade que eu pretendo levar para a minha vida, que foi com a Leonor e o Ada. Eu coloquei isso aqui adicionalmente em relação ao meu último dia em Gênova, que também foi bem especial, né? Que o nosso chefe aqui, o Dr. Andrea Rossi, ele nasceu em Gênova e passou a infância lá, e ele nos levou para um tour, né? Com a sua visão turística aí dos principais locais do centro de Gênova. E, por fim, ele tem um livro de hóspedes do hospital, um livro de pessoas que visitam o hospital. E tinha vários, eu achei legal isso, que tinha vários brasileiros, e dentre esses brasileiros, o Bernardo, por exemplo, que tinha ido no de Venteró, e tinha a cartinha dele lá, que fica sempre gravado, né? E eles têm um carinho assim especial por essas pessoas que visitam o serviço. Então é isso, eu vou levar muitas coisas dessa experiência, uma medicina de qualidade, detalhista e proativa, que
que eu tive como inspiração em Gênova, conhecimento e experiência em neuropediatria, em ressonância fetal, a lembrança de uma gastronomia excelente, que também agora aumentou minha régua para julgar aqui as comidas italianas. O meu idioma italiano melhorou um pouco, ainda não é excelente, mas deu uma boa melhorada. E muitas memórias da Itália. Eu agradeço mais uma vez a SPR e a Fundazione Bracco e pretendo, mais para frente, aí voltar nesse serviço, voltar na Itália e manter esses vínculos ativos. Muito obrigada. Fantástica apresentação da doutora Ana Paula. Eu acho que o grande trunfo desse projeto é o fato de que, além de você ir a outro país para ter contatos educacionais, para ter esse desenvolvimento profissional, você também acaba conhecendo um pouco da cultura italiana, networking. Também você acaba fazendo trocas de experiência, levando um pouco da experiência do Brasil para a Itália, na radiologia na Itália, e a experiência da radiologia italiana para o Brasil. Dr. Fernando Porala, você que passou grande tempo na Itália, o que o doutor acha do programa? Tem essa mesma percepção que a doutora Ana Paula? Não, isso é muito bacana, não apenas pelo pesto genovês, que é aquilo que realmente marcou muito ali no discurso da doutora Ana Paula, mas aquilo que a gente aprende lá de fazer uma radiologia de uma forma diferente, onde o médico, nós médicos, eu estive lá também na época da minha residência, de ficar no console e poder ali no console realmente participar de todo aquele exame é realmente uma coisa bacana, uma experiência bonita para trazer aqui para o Brasil. Fantástico, muito bom.